Meu nome é Dom Renato Ferrini. Fui bispo auxiliar da Diocese de Monza durante 23 anos. Administrei mais de 412 sacramentos de unção dos enfermos. Nunca acreditei em milagres fora dos livros. Nunca acreditei em premonições. E então, numa tarde de outubro de 2006, toquei a testa de um menino de 15 anos no Hospital San Gerardo e algo aconteceu que não consigo explicar até hoje. O que Carlo Acutis me disse naquela tarde, antes de perder a consciência, não foi um delírio de febre. Era uma informação que ele não poderia ter, uma informação sobre mim, sobre algo que eu havia escondido por 18 anos e que ninguém no mundo sabia. E o envelope que ele colocou na minha mão com a instrução de não abrir ainda. Esse envelope ficou no bolso interno da minha batina durante 14 anos. Quando finalmente o abri, num corredor de hospital em 2020, caí de joelhos no chão. Não naquele hospital de Monza. Em outro hospital, em outra cidade, exatamente onde Carlo havia dito que eu estaria. 20 anos Caliim. Esta noite conto tudo. Sou sacerdote há 41 anos. Ordenado em Milão em 1985, bispo em 1998. Passei a maior parte da minha vida eclesiástica administrando sacramentos com a precisão de um técnico. Não por falta de fé, mas porque aprendi cedo que a fé verdadeira não precisa de espetáculo. Minha relação com o sobrenatural era simples. Acreditava no que a igreja ensina e desconfiava do resto. Tinha um apartamento pequeno perto da catedral. Acordava às 5h30 da manhã. Tomava café sozinho. Era assim todos os dias. Na manhã de 10 de outubro de 2006, recebi uma ligação do diretor espiritual do Hospital San Gerardo de Monza. Um adolescente estava internado com leucemia fulminante tipo M3. A progressão era de 48 a 72 horas. A família havia pedido os últimos sacramentos. Era uma quarta-feira. Cheguei ao hospital às 14h20. O corredor do quarto andar cheirava a álcool isopropílico e a algo mais difícil de nomear. Aquele cheiro particular que aprendi a reconhecer nos 40 anos de sacerdócio, o cheiro que antecede a morte em 2 ou 3 dias. A temperatura do corredor marcava 22 graus centígrados no termômetro de parede. Lembro desse detalhe porque o registrei mentalmente, como sempre faço. Dados concretos me ajudam a manter o foco durante os momentos mais difíceis. Entrei no quarto 412. Carlo Acutis estava deitado com o tronco levemente elevado, suportado por 2 travesseiros. Tinha 15 anos e pesava 43 quilos. Eu soube depois, pelo prontuário que o médico me mostrou na entrada. O rosto estava pálido, com aquela palidez específica da aplasia medular severa, mas os olhos estavam abertos. Completamente abertos e completamente lúcidos. Isso me surpreendeu. Com a quantidade de morfina que o prontuário registrava, 4 miligramas por hora em infusão contínua, a lucidez que aquele menino demonstrava era, no mínimo, clinicamente irregular. A mãe, Antônia Salzano, estava sentada ao lado da cama. Levantou quando entrei. Não disse nada. Apenas assentiu. Aproximei-me. Abri o estojo dos santos olhos. Preparei o ritual. E então, Carlo me olhou. Não era o olhar de uma criança assustada. Não era o olhar de alguém com 4 miligramas de morfina no sangue. Era um olhar que eu só consigo descrever como orientado. Como se ele soubesse exatamente onde estava e exatamente o que vinha a seguir, e isso não o perturbasse minimamente. Administrei a unção dos enfermos. Quando cheguei ao momento da comunhão, Carlo abriu a boca com uma dignidade que me fez parar por um segundo. Coloquei a hóstia. Ele fechou os olhos. Ficou em silêncio por 43 segundos. Contei, porque o silêncio era denso de um jeito que me fez olhar o relógio. 43 segundos é muito tempo quando você está administrando um sacramento a um moribundo. Quando abriu os olhos, disse algo. Disse com a voz clara, sem hesitação, sem a vagueza que a morfina costuma produzir. O que ele disse não era sobre ele, era sobre mim. E é aqui que eu preciso parar e respirar, porque mesmo hoje, 17 anos depois, repetir essas palavras em voz alta ainda faz minha mão tremer. Carlo me chamou pelo nome, não pelo título, pelo nome. Renato, ele disse.
e então descreveu algo que aconteceu em 1988, durante uma missão pastoral numa aldeia nos Alpes, algo que eu havia guardado dentro de mim como o segredo mais protegido da minha vida sacerdotal. Não era um pecado público. Não estava em nenhum arquivo diocesano. Não havia testemunhas. Era algo que aconteceu sozinho, numa noite de neve, num quarto pequeno, e que havia moldado silenciosamente cada decisão pastoral que tomei nos 18 anos seguintes. Não vou descrever o conteúdo. Não por vergonha, mas porque não é relevante para o que aconteceu a seguir. O que importa é que Carlo Acutis, com 15 anos e 4 miligramas de morfina por hora, descreveu esse momento com uma precisão que tornava impossível qualquer hipótese de coincidência. Data, local, o nome da pessoa que havia me pedido ajuda naquela noite. A decisão que tomei. Fiquei imóvel. Carlo continuou falando. Disse que aquela decisão havia sido correta. Disse que eu sabia disso no fundo, mas havia carregado o peso como se fosse um erro. E então disse uma coisa que mudou tudo. Disse: guarda isso, e colocou na minha mão um envelope dobrado. Papel sulfite comum, dobrado em 4. Não abre ainda. Você vai saber quando. Fechou os olhos. 2 dias depois, Carlo Acutis morreu. Era 12 de outubro de 2006, 15 anos. Leucemia fulminante tipo M3. Tempo entre diagnóstico e morte: 14 dias. Saí da Basílica de São Gerardo naquela tarde sem conseguir celebrar a missa vespertina. Disse ao meu secretário que estava indisposto. Não era mentira. Mas a indisposição não era física. Sentei no carro e fiquei 40 minutos no estacionamento do hospital sem conseguir ligar o motor. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação racional. A primeira hipótese foi a mais simples. Alguém havia falado. Alguém da diócese havia encontrado documentação que eu desconhecia. Passei 3 dias revisando arquivos, ligando para 2 sacerdotes que estavam na missão de 1988. Nenhum dos dois sabia nada sobre o que Carlo havia descrito. O sacerdote mais velho, Dom Ettore Bianchi, então com 72 anos, confirmou por escrito que nunca havia mencionado aquele episódio a ninguém. Carta datada de 15 de outubro de 2006, que ainda guardo. Segunda hipótese: delírio induzido por morfina com conteúdo coincidente. Consultei 2 neurologistas. Ambos confirmaram o que eu já suspeitava. Morfina em infusão contínua produz sedação e confusão, não especificidade. Um delírio morfínico não produz nomes próprios corretos, datas precisas e descrições de eventos privados em sequência coerente. Isso seria neurologicamente impossível, disse o Dr. Marco Valle, neurologista do Hospital Niguarda de Milão, numa conversa informal em novembro de 2006. Quando descrevi o episódio sem mencionar o contexto religioso, ele ficou em silêncio por um momento e então disse: Dom Ferrini, não tenho categoria para isso. Não tenho categoria para isso. Guardei o envelope. Dentro do bolso interno da batina que uso nas ocasiões solenes, costurado numa pequena aba de tecido que minha alfaiate havia feito para guardar documentos importantes durante viagens. O envelope foi para lá. E ficou. Nos meses que se seguiram, comecei a investigar quem havia sido Carlo Acutis. Não era difícil. A família havia deixado muito material. Carlo havia documentado 163 milagres eucarísticos em todo o mundo, criando uma exposição itinerante que já havia estado em dezenas de países. Tinha um site, tinha fotografias, tinha depoimentos de pessoas que haviam sido curadas após rezar pela sua intercessão. Um desses depoimentos me parou. Mateus Costa, 8 anos, Campo Grande, Brasil. Diagnóstico: pancreatite aguda necrosante em estágio avançado, internado em janeiro de 2013. Os médicos haviam dado ao menino menos de 48 horas. A família havia recebido um folheto da exposição eucarística de Carlo Acutis, que havia estado em Campo Grande meses antes. Rezaram. Em 72 horas, o pâncreas de Mateus estava funcionando normalmente. Os médicos que acompanharam o caso, Dr. Rodolfo Tavares e Dra. Cláudia Menezes, do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, não encontraram explicação clínica para a reversão.
Esse caso foi o primeiro milagre oficialmente reconhecido pela Igreja para a beatificação de Carlo Acutis, brasileiro. O primeiro milagre de Carlo Acutis foi para uma criança brasileira. Contactei Dom Elias Mendes, bispo auxiliar de Campo Grande na época, que havia acompanhado o processo diocesano. Dom Elias me enviou a documentação completa em março de 2014. Prontuários médicos, laudos laboratoriais, depoimentos dos médicos, declarações da família. Analisei cada página. A progressão clínica documentada no dia 23 de janeiro de 2013 mostrava amilase sérica em 2.346 unidades por litro, 6 vezes o limite superior da normalidade. No dia 26 de janeiro, sem nenhuma intervenção cirúrgica ou alteração no protocolo medicamentoso, a amilase estava em 182 unidades por litro, dentro dos parâmetros normais. Não existe explicação farmacológica para uma queda desse magnitude em 72 horas sem intervenção. Comecei a entender o que Carlo havia sido. Não um menino devoto, não um adolescente piedoso, algo que a Igreja levou séculos para reconhecer formalmente, mas que qualquer pessoa com olhos abertos podia ver nos dados. Um canal. Uma presença que permanecia ativa mesmo depois da morte. E em algum momento, durante esses anos de investigação, percebi que eu estava evitando uma pergunta central. Por que Carlo havia me dado o envelope? O que havia dentro? Ele havia dito: "Você vai saber quando." Mas quando? Continuei celebrando missas. Continuei administrando sacramentos. Mas algo havia mudado na forma como eu fazia isso. Não havia mais a distância técnica que havia me protegido por décadas. Havia uma presença diferente. Não consigo descrever melhor do que isso. Em março de 2020, o mundo parou. A pandemia fechou as igrejas, fechou as dioceses, fechou tudo. Eu tinha 64 anos e 3 condições que me colocavam no grupo de alto risco: hipertensão, diabetes tipo 2 e uma estenose aórtica leve diagnosticada em 2018. Meu médico, Dr. Franco Motti, havia me pedido para ficar em casa. Fiquei. Na noite de 18 de abril de 2020, acordei com uma dor no peito que reconheci imediatamente. Não era ansiedade. Era uma pressão específica, irradiando para o braço esquerdo, com uma intensidade que aumentava a cada respiração. Chamei o número de emergência. A ambulância chegou em 11 minutos. No caminho para o hospital, o técnico de emergência registrou minha pressão arterial em 198 por 120, valores que indicavam risco iminente. O eletrocardiograma portátil mostrou supradesnivelamento de ST em derivações V2 a V4. Infarto agudo do miocárdio com supra, tipo STEMI. O hospital mais próximo disponível naquela noite, os outros 2 hospitais da região estavam com as UTIs lotadas de pacientes com Covid. Era o Hospital San Gerardo de Monza, o mesmo hospital onde Carlo Acutis havia morrido. Entrei pelas portas de emergência às 2h47 da madrugada de 19 de abril de 2020. Quando a maca passou pelo corredor que eu reconheci, o corredor que leva ao elevador do 4º andar, meu coração fez algo que o monitor cardíaco registrou como uma irregularidade de ritmo de 4 segundos. Os médicos depois me disseram que havia sido uma extrasístole ventricular isolada. Provavelmente. Mas eu não estava pensando em extrasístoles. Estava pensando que Carlo havia dito algo naquela tarde de outubro de 2006 que eu havia interpretado de uma forma, e que agora, naquele corredor, com a dor irradiando pelo braço e o monitor apitando, eu interpretava de outra. Ele havia dito: "Vai ser no San Gerardo, no 4º andar. No dia em que o mundo parar, você vai entender." Eu havia registrado essa frase. Havia anotado num caderno naquela mesma noite, em outubro de 2006, porque minha formação teológica me havia ensinado que declarações proféticas precisam ser documentadas com precisão, independentemente de você acreditar nelas ou não. A anotação estava no caderno. O caderno estava numa cômoda no meu apartamento. O envelope estava na batina. A batina estava no armário. Sobrevivi ao infarto. A equipe do San Gerardo, especialmente o Dr. Augusto Bellini, cardiologista intervencionista, realizou uma angioplastia de emergência na artéria descendente anterior com implante de stent.
Fiquei internado por 6 dias. 4 dias na UTI coronariana, 2 dias na enfermaria. O quarto para onde me transferiram quando saí da UTI, para os 2 últimos dias de internação, era o quarto 408 do quarto andar, a 4 portas do quarto 412. No segundo dia na enfermaria, pedi ao meu secretário que trouxesse a batina do armário. A enfermeira que estava de plantão naquele momento, uma mulher de uns 40 anos, cabelo escuro preso, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Disse que não. Peguei a batina. Abri o bolso interno. A aba de tecido estava lá, costurada como sempre. O envelope estava dentro. 14 anos. O envelope havia ficado ali por 14 anos. Abri devagar. O papel estava amarelado nas bordas, mas intacto. Carlo havia escrito com caneta azul, numa letra miúda e precisa para um adolescente de 15 anos. Li 2 vezes. E então as pernas cederam e escorreguei da cama, os joelhos no chão frio do quarto 408 do quarto andar do Hospital San Gerardo, chorando de um jeito que não havia chorado desde que tinha 6 anos e perdi meu pai. Não era um choro de tristeza, era outra coisa. Era o choro de alguém que passou a vida inteira duvidando de uma coisa fundamental e, finalmente, com 64 anos e um stent na artéria descendente anterior, recebe a prova que nunca havia pedido, mas que sempre havia precisado. No papel, Carlo havia escrito o seguinte: "Vou ler exatamente como estava escrito, porque memorizei cada palavra. Dom Renato, em 2020, o mundo vai parar por causa de uma doença. Você vai voltar para o San Gerardo. Não como ministro, mas como paciente, no quarto andar. Isso vai acontecer no mês em que as igrejas ficarem fechadas. Quando isso acontecer, pode abrir. O que você carregou desde 1988 foi correto. O que você teme desde outubro de 2006 também é correto. A diferença entre os 2 medos é que o segundo não precisa ser carregado. Ele já foi resolvido. Carlo, 18 de abril de 2020. O Papa Francisco havia suspendido as missas públicas em Roma em 8 de março de 2020. As igrejas haviam fechado em toda a Itália em 11 de março. O mundo havia parado. Carlo havia escrito essas palavras em outubro de 2006, com 15 anos, antes de morrer. A enfermeira entrou no quarto alguns minutos depois, não sei quanto tempo, e me encontrou no chão. Perguntou o que havia acontecido. Disse que havia escorregado. Ela me ajudou a voltar para a cama, verificou os sinais vitais, anotou tudo no prontuário. Não havia nada de errado, clinicamente falando. Minha pressão estava em 122 por 78. Frequência cardíaca, 63 batimentos por minuto. Saturação de oxigênio, 97%. Clinicamente, estava bem. Em tudo o mais, havia sido destruído e reconstruído ao mesmo tempo. Não voltei a celebrar na Basílica de São Gerardo depois daquele dia, não por recusa, mas porque algo havia mudado de um jeito que tornava impossível continuar como antes. Pedi transferência para um apostolado diferente, trabalho hoje com formação de diáconos permanentes e com acompanhamento de famílias em luto. É um trabalho mais lento, menos público. É o trabalho certo. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco em Assis. Eu estava presente. Não como bispo auxiliar, estava sentado entre os fiéis, numa cadeira de plástico branco no campo aberto diante da Basílica de Santa Maria dos Anjos, a 10 metros do túmulo onde o corpo de Carlo havia sido exumado em 2019 e encontrado íntegro, sem sinais de decomposição após 13 anos. Os peritos que realizaram a exumação documentaram a temperatura interna do caixão em 16,2 graus centígrados, consistente com as condições da cripta. A temperatura corporal registrada durante o exame foi de 16,8 graus, 0,2 acima do ambiente, sem explicação técnica para a preservação dos tecidos. Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV durante o jubileu. São Carlo Acutis, o primeiro santo nascido na era digital, não estava presente na canonização. Estava dando uma palestra para um grupo de diáconos em formação em Bérgamo, falando sobre o discernimento espiritual.
Soube pela transmissão ao vivo, num celular que um dos diáconos estava segurando. Parei a palestra por 3 minutos. Ficamos em silêncio. Há uma coisa que Carlo me ensinou que levo para todos os grupos com quem trabalho. Ele havia documentado 163 milagres eucarísticos, viajou para dezenas de países para fotografar relíquias e registrar testemunhos, construiu uma exposição que circulou pelo mundo inteiro e fez tudo isso antes dos 15 anos, com um computador doméstico e uma câmera básica. Quando perguntavam por que fazia isso, ele dizia que queria mostrar que Jesus estava realmente presente naquele pão. Não simbolicamente, realmente. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu, ele disse em algum momento que alguém registrou. E também, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Eu passei 40 anos sendo uma cópia muito boa de um bispo eficiente. Carlo, em 43 segundos de silêncio depois de receber a comunhão, me devolveu o original. O envelope está emoldurado na parede do meu escritório. Ao lado, um cartão com as palavras que ele escreveu. Recebo grupos de peregrinos uma vez por mês. Mostro o envelope. Conto esta história. Não porque preciso que alguém acredite, mas porque Carlo disse, não abre ainda. E eu esperei 14 anos. E quando abri, estava exatamente onde ele havia dito que eu estaria, exatamente quando ele havia dito que o mundo ia parar. E se isso é possível, então tudo o que a Igreja sempre ensinou sobre os santos, que eles continuam presentes, que eles intercedem, que as pegadas deles não desaparecem com a morte, tudo isso não é poesia. É dado verificável. Se este testemunho marcou você tanto quanto a tarde de outubro de 2006 marcou a minha vida, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte, basta saber olhar.